João Pedro, hoje em dia é só fisioterapeuta ou lado do atleta? Deixou de existir na sua vida? Não totalmente, eu continuo a praticar desporto e é algo que é fundamental para o meu bem-estar. Não muitas vezes com a frequência que gostaria, mas continuo a fazê-lo de forma amadora, Ok. e indo fazendo algumas modalidades diferentes, mas continua e vai continuar a existir para o resto da minha vida. Então o que é que sente? Quando tem aqui um atleta com uma lesão, não é? E projeta-se nele, imagina, eu podia estar aqui neste lugar, não com a lesão, não com a lesão, não é? Mas podia estar aqui ou Sim, eu, está-se lá. eu, eu acho que uma das mais-valias enquanto fisioterapeuta, tendo sido atleta, é poder entender de alguma forma melhor as dores que eles referem, as sensações, muitas vezes as explicações que eles dão são um bocadinho vagas ou difusas e muitas vezes consigo me identificar, até porque fui tendo algumas lesões ao longo da minha carreira, e acho que é uma mais-valia poder ter esse lado também. E penso que do outro lado do atleta, quando eles percebem que eu também já fui, já tive esse tipo de lesões ou esse tipo de dores, de alguma forma sentem uma segurança e conseguem se identificar um bocadinho comigo. Exatamente, há alguma espécie de Uma uma ligação, né? ligação entre os dois. Uma ligação da dor, Ótimo. digamos assim. Uma ideia que eu tenho, pode ser uma impressão errada. Eu acho que o pescoço hoje em dia é mais mental do que físico. Antigamente as pessoas eram mais físicas, não havia aquela preocupação de estudar planos, elaborar muitas coisas, é tudo muito psicológico. Hoje em dia é tudo muito psicológico, muito mental. É impressão minha ou de facto há uma preocupação maior com a dor interior do atleta para além depois da dor física? Sim, eu acho que também pela evolução da medicina e da própria sociedade em que a informação está muito mais disponível, há muito mais informação. O atleta acaba e as pessoas que o rodeiam, acabam por estar muito mais cientes da importância da parte mental. Claro que eu acho que o desporto está muito e a intensidade que os atletas estão sujeitos a nível físico é cada vez maior, mas isso tem vindo a ser acompanhado também pela parte mental, pela intensidade com que, com que eles precisam de treinar, de jogar, de lidar com a pressão social que existe, e tudo isso obviamente que mexe com eles. Como é que o João lida? Eu imagino que às vezes certos atletas, quando chegam aqui e vêm bem lesionados, bastante lesionados, que eles devem vir derrotados, né? Vêm com um sentimento de que falharam ou de que. Como é que é? O que é que sente? Como é que interage? Sim, eu tento perceber que atleta e que tipo de personalidade Está mais que à ele vontade com tem, alguma das áreas ou pode ser qualquer tipo de atleta? qualquer tipo de atleta. Nós acabamos por acompanhar de forma praticamente transversal todos os desportos. Já tivemos aqui atletas de praticamente todos os desportos que existem, dos 5, 6 anos até aos 70. Portanto, estamos à vontade para acompanhar esse tipo, todos os tipos de atleta. Nós tentamos ter uma abordagem muito individual, tendo em conta não só o atleta que temos à nossa frente, mas também a pessoa e a personalidade. E eles muitas vezes reagem de uma forma relativamente positiva, muitas vezes vêm com uma atitude um bocadinho mais pessimista e negativista relativamente à sua situação. E nós conseguimos, até pelo o ambiente que conseguimos criar aqui na clínica, acolhê-los e fazê-los rapidamente Qual é a sentir-se bem. magia que esta clínica usa para transformar a dor numa esperança? Eu acho que essencialmente é isso, é a boa disposição, o bom ambiente. Nós tentamos, até mesmo para a nossa saúde mental enquanto profissionais de saúde, ahm, não relativizar, obviamente, mas tentar passar uma ideia de otimismo, até porque nesta fase onde nós nos encontramos, a medicina desportiva, há muito poucas lesões que não sejam tratáveis e que não permitam ao atleta voltar à performance e ao nível que estava antes da lesão. Então nós muitas vezes temos essa abordagem com ele, que vai ser uma fase menos boa, mais difícil, com muito trabalho, com um bocadinho de dor, provavelmente,
mas que ele no final do caminho vai provavelmente estar mais forte, mais resiliente, mais preparado para ultrapassar obstáculos e que nós vamos estar com ele ao longo do caminho para o ajudar naquilo que ele precisar e que sentir mais necessidade. E essa forma como depois também os outros atletas que já estão cá e já estão um bocadinho imbuídos desse espírito acabam por também ajudar. É muito interessante ver Isso seria uma solidariedade. sim, é muito engraçado porque depois muitas vezes eles acabam por encontrar caras conhecidas que ou já jogaram ou já foram colegas ou já jogaram contra, acabam por trocar partilhas de esperança. Eu há 2 meses fui operado e já estou a correr e eles acabam por rapidamente entrar numa perspectiva um bocadinho mais otimista e descontraída, exatamente. Para o João, como fisioterapeuta, lidando com vários níveis de atletas, importâncias também em termos de imagem, de dimensão, não é ter constrangimento, mas como é que lida com as diferenças na escala de valores dos atletas? Eu sei que o corpo é o mesmo, é tudo, o tratamento será sempre igual, mas o que é que sente como profissional de saúde, não é? Se ter aqui um atleta que esteja no auge da carreira, com outro, por exemplo, já está num processo ou de fim de carreira ou que ainda está a iniciar a sua atividade. Claro. O nosso método parte muito por darmos o nosso melhor e fazermos sempre aquilo que é possível por cada atleta, independentemente de ter 7 anos, 15 anos, 20, 30, 40, porque independentemente de estarem no auge ou não, de serem profissionais ou não, acabam por ter objetivos, acabam por adorar fazer desporto, acabam por ter as suas frustrações de não poder fazer, os seus medos, e então nós tentamos o máximo possível e o melhor que conseguimos nivelar o tratamento e ter um standard de excelência para todos os atletas que acabam por nos escolher para os ajudar. Claro que muitas vezes vêm cá atletas que têm um bocadinho mais de necessidade de privacidade ou, infelizmente, muitas vezes os clubes nem sequer sabem que eles estão cá a tratar e então acabamos por ter um bocadinho mais de cuidado nesse aspecto. Mas em termos de tratamento em si, tentamos dar o nosso melhor com cada um. O que difere muitas vezes depois é também de acordo com a disponibilidade que eles têm. Fazemos um tratamento mais intensivo, com 5, 6, 7 horas por dia de tratamento, ou tratamento mais faseado, sim. Nós muitas vezes temos atletas que vêm de fora, que jogam no estrangeiro, que vêm cá a tratar de propósito e que passam cá facilmente das 10 da manhã às 4 da tarde e fazem uma série de tratamentos e passam por diferentes profissionais aqui na clínica. E obviamente que esse tipo de estímulo é diferente do que alguém que vem uma vez por semana ou 2 vezes por semana. E as diferenças dos atletas, imagino, vamos imaginar, eu vou dizer que talvez um disparate, não sei, entre um atleta que pratica rugby, por exemplo, um que pratica futebol, seja de ténis, a forma como eles lidam com a dor, acha que é diferente? O rugby está habituado a apanhar? Eu acho que sim, eu acho que sim. E aí depois depende um bocadinho da nossa percepção e a nossa experiência também nos vai ajudando nisso, mas obviamente nós sabemos que em termos gerais há alguns desportos que têm uma predisposição para a tolerância à dor maior, não é? Se vier cá algum do rugby ou do boxe, por exemplo, que já tivemos, A relação que eles têm com a dor é completamente diferente. E sabemos que isso... Mas depois, à medida que nós vamos conhecendo o atleta, também vamos percebendo isso. É engraçado perceber que uns têm uma tolerância menor à dor, os outros, por vezes, têm dor, mas querem a fazer e andar para a frente. Então, depois nós tentamos adequar um bocadinho a nossa intervenção ao atleta que temos à frente. Acha que eles... Agora aqui brincando um bocadinho, penso que muitas vezes a lesão pode ser encarada pelo atleta devido ao próprio orgulho que eles têm, como atletas que são, pode ser, digamos, visto como uma medalha ao contrário, ou seja, eu falhei, eu não estive atento no jogo ou falhei qualquer coisa. Eles não vêm com esses discursos de culpa? Normalmente? Não, normalmente é raro o atleta que venha dizer, com cheguei bem, eu estava distraído, ou falhei. essa responsabilização. Muitas vezes eles acabam por admitir que não fazem as coisas de uma forma tão correta como
têm consciência que deveriam fazer, seja no sono, seja na alimentação, seja no trabalho complementar de ginásio, e que acabam. Confessam exercícios. A maior parte, sim. Até porque se não confessarem, ou nós não os podemos ajudar e eles estão-se a enganar eles próprios. Portanto, a maior parte e acaba por depois dizer, "Olha, podia, ou não é porque não é um atleta que dorme menos de 2 horas que se vai lesionar. Se lesionar, nós não vamos atribuir diretamente a causa da lesão a ter dormido menos de 2 horas ou não ter bebido mais de 2 copos de água. A causa da dor, da lesão, muitas vezes é multifatorial, que são pequenos fatores, e muitas vezes também o fator da sorte e do azar, não é? que está envolvido no desporto. Mas há certos fatores que aumentam essa predisposição para a lesão, e nós, enquanto no percurso que eles passam cá, temos, e é um dever enquanto profissional de saúde, termos essa preocupação de educar os atletas nesse aspecto, não só para a lesão em si, no momento, mas também para a sua carreira futura. Porque se falou nessa questão da educação, acaba por ter um papel, o fisioterapeuta acaba por ter esse papel, não é? Porque lida com a dor, lida com o descuido, lida com o azar do atleta, não é? E acaba também por ter esse papel, muitas vezes, Muito. não é? Nós somos professores também, e temos de o ser. E essa educação passa pela primeira avaliação, em que muitas vezes começamos a perceber o que é que o atleta tem, o diagnóstico, o tipo de lesão, o porquê que aconteceu, o explicar-lhe o tipo de lesão que tem, o tempo de paragem que precisa, o porquê que esse tempo de paragem não é menos 2 ou 3 semanas ou um mês, ou o que seja. E depois ao longo... Deve ser doloroso, porque uma coisa deve ser doloroso. Se eu ouvir... É muito. Eu acho que é a parte mais difícil enquanto profissional de saúde, é essa parte. É dizer a informação, sim, com honestidade, e depois... Principalmente quando são lesões graves. Dizer a um atleta que vai ter de estar 9 meses parado, 10 meses, 6 meses, é muito duro. É muito duro, principalmente. E depois, dependendo da fase de carreira em que estejam... E o professor, como é que entra? Como é que o professor João entra no meio disso tudo? Eu sou sempre honesto com eles, por mais que dou a verdade, eu acho que é a melhor forma de lidar com eles, e eles acabam por apreciar e agradecer essa honestidade. Eu não me vale nada dizer que vai ser 6 meses só para ele ficar contente e depois ser um ano. Não estou a ser honesto nem comigo, nem com o atleta. Mas depois, de alguma forma, tento fazer com que ele não se foque nos 9 meses ou no ano, que se foque por etapas. Normalmente esse tipo... Sim, eu acho que isso é muito importante para eles, porque muitas vezes implica processos cirúrgicos, e eles, ao focarem-se a um mês vais tirar as canadianas, aos 2 meses vais fazer testes de esforço, aos 3 meses vais começar a correr, aos 4, 5 meses vais para o campo, aos 6, 7 meses vais começar a treinar com o grupo e com os teus colegas. E fazendo isso por etapas, eles acabam por segmentar um bocadinho o processo, fragmentar, neste caso, um bocadinho o processo, e vão aceitando, não é? Vão. E eles acreditam nas suas palavras. E nas suas mãos. Eu acredito que a maioria sim, não é? Acredito que sim, espero que sim, porque, tal como me disse, a honestidade, eu acho que na medicina é muito importante. Em tudo na vida, mas na medicina em particular. Não? Tens alguma história, não é para desavelar nada, mas alguma história assim curiosa do atleta? Uma situação qualquer? Mais difícil? Há vários, nós tivemos vários casos de atletas que, por exemplo, depois de uma cirurgia ao joelho, acabarem por se lesionar pouco tempo depois, e virem ter connosco e fazerem esse processo da segunda cirurgia connosco. E esses casos são um bocadinho são ainda mais delicados, porque o atleta acaba por estar
9, 10 meses a tratar uma lesão e passado pouco tempo tem a mesma lesão. E isso psicologicamente é muito duro. É muito duro para eles. Esses casos tocam-nos um bocadinho mais. A clínica é um sonho, o ganha-pão é o quê? Esta A clínica. clínica foi um sonho, agora é uma realidade. Obviamente que é o nosso ganha-pão de todas as pessoas que trabalham aqui, mas nós ao todo já somos perto de 30. Já somos uma boa equipa. O jantar de Natal já temos que ver onde é que vamos marcar. Mas mais do que o nosso ganha-pão, o nosso grande objetivo ao montarmos a clínica e ao reunirmos profissionais de diferentes áreas e com diferentes experiências foi tentar criar um modelo e um método que as pessoas se sentissem seguras e que nós passássemos confiança não só aos atletas, mas a todas as pessoas que nos procuram e dentro daquilo que a medicina desportiva tem ao seu dispor, tentamos dar a excelência em tudo aquilo que fazemos. Era este o sonho de criança? O João criança, era isto que queria ser? O João criança não, o João criança queria ser jogador. Apesar dos meus pais, desde sempre, sim, eu sempre joguei futebol desde os 5 anos. Os meus pais também sempre me passaram a educação de que a parte académica era muito importante porque a parte desportiva era um bocadinho incerta e eu acabei por depois Confiar no jogador, no potencial do jogador, do jovem jogador. É uma boa questão para lhes fazer neste caso. Eu acho que eles confiavam, mas também eram tempos diferentes e era um espírito de eu estar protegido entre se o desporto e o futebol não desse, ter sempre a parte académica para estar tranquilo. E o gosto pela fisioterapia surgiu na adolescência. Eu, como eu disse, jogava já desde os 5, 6 anos. Na adolescência comecei a ter algumas lesões, pequenas lesões, e o meu pai levou-me à clínica de fisioterapia, a uma clínica de fisioterapia na época, e eu adorei o ambiente, adorei o facto do meu fisioterapeuta ser incrível e de me explicar e de ter a paciência de me dizer. O jovem, não é? E não só, e de me explicar o que é que aquela máquina fazia, o que é que eu tinha, porque é que eu precisava de alongar, porque é que eu precisava de fazer aquele tipo de exercícios. E então, a partir daí, comecei a desenvolver algum gosto pela fisioterapia. Eu queria ser como ele, não é? Sim, e felizmente, passado uns anos, tive a felicidade de trabalhar nessa clínica e ele ser o meu coordenador. É uma história gira. E é um fisioterapeuta e uma pessoa incrível. Chama-se Silvino e toda a gente que o conhece o adora. Falou da criança e dos sonhos do jogo de futebol, que hoje em dia é não vou dizer uma loucura, mas é uma coisa impressionante, não é? Tanto os pais e as crianças, as escolas de desporto. Como é que o João vê esta competição? Porque o desporto devia ser uma atividade que, obviamente, quem é profissional está para ganhar, não é? Quem não é profissional podia ser aquele espírito competitivo saudável. Eu sinto que esse lado saudável da competição abafa-se um bocadinho, não é? Sim. Os pais projetam muito a vitória, não é? O sucesso, todos sem ser Ronaldos, não é? Como é que é? Nós sentimos muito isso e não só nós enquanto profissionais, mas também aquilo que as pessoas que nós tratamos nos vão dizendo. Eu acredito que infelizmente muitos pais projetam os sonhos e aquilo que gostariam de ter sido nos filhos e essa pressão muitas vezes desde pequenino e muitas vezes contra a vontade dos filhos acaba por ser prejudicial, não é? Porque muitas vezes eles se calhar nem estão a fazer o desporto que mais gostam. É capaz de perceber isso, devem ter jogos completamente, de futebol, mas não quer dizer que quisessem estar aí completamente. fins de semana. Alguns que gostam de jogar futebol, mas não gostam da parte competitiva. Uns gostam de jogar, mas não gostam de treinar. Outros gostam só de treinar a brincar e não gostam
do jogo e a pressão que lhes é imposta, não só pelos pais, mas também muitas vezes pelos treinadores, pela estrutura do clube onde jogam, a pressão que é imposta nos árbitros e que as crianças começam a perceber desde cedo, né? Tudo isso acho que é um bocadinho exagerado, mas por outro lado é um bocadinho um reflexo da sociedade onde vivemos, não é? É este espírito competitivo, não é? E de afirmação. Eu acho que ultrapassa um bocadinho o espírito competitivo, não é? Eu acho que é um bocadinho já entra no exagero e na parte de não ter da falta de noção, digamos assim, de ser uma criança, de precisar de crescer de forma saudável, de fazer desporto, que a competição é importante, o ganhar é importante, o perder é importante, o ter obstáculos, de sentir-se injustiçado, o ir para o banco e não jogar, tudo isso, haver meninos melhores do que eles, tudo isso fazem com que no futuro, se a criança for bem encaminhada, digamos assim, fá-los crescer e de ser mais resilientes e terem uma capacidade de resistir à frustração maior. E, e acho que era importante. Haver essa pedagogia, não é? Exatamente. Que não existe. Sim. É porque as escolas estão a só investir sempre no resultado, não é? E pá, e vazam depois, às vezes, ali num esforço que emanete. Sim, eu concordo. O João, era assim um jovem competitivo? Eu era competitivo QB, eu ainda hoje não gosto de perder. Não Mas gosto de perder, mas vá. sim, mas pessoalmente lido mal com a derrota, principalmente se sentir que podia ter feito melhor e que a minha equipa podia ter feito melhor, no caso de ser um desporto coletivo. No caso de jogar e perceber que a outra equipa é melhor, custa-me menos. É. Aceita isso, assim com alguma, eu não digo naturalidade, mas bem que é. Se der a jogar, faz isso, em termos recreativos, faz isso. Sim, sim. Também que seja uma equipa, vá, que o próprio João faz essa leitura, não, são superiores. Não há nenhum, o seu ego não fica. Fica um bocadinho, fica sempre um bocadinho, mas menos do que quando percebo que podia ter feito melhor ou que a equipa onde estou podia ter tido outro tipo de resultado. E eu acho que isso é bom, sermos competitivos é bom, mas também o sabermos perder e reconhecer mérito na outra equipa ou nos outros atletas também, que é muito importante. Tipo, sim, concordo, mas essa noção de que perder um jogo não é perder numa carreira, não tem jogo a carreira em cima. Aqui, também como lida com a dor, também lida com, às vezes, com essas inseguranças. Os atletas são inseguros, às vezes também. Como é que me define assim? Eu estou a falar no geral, não estamos a buscar nenhuma atleta em particular. Como é que é a sua leitura, não revelando nada de confidencial, a personalidade dos atletas quando chegam aqui, com os seus mazelos, com os seus problemas? O outro lado, o lado da competição, o lado de autoconfiança, continua ou esse está encoberto? Eu acho que a maior insegurança quando nós acabamos por, uh, por estar com eles e por acompanhá-los é aquela dúvida se eles se vão conseguir voltar ao nível pré-lesão e se vão conseguir estar sem dor e a nível físico tão bem como estavam antes da lesão. Acho que é a maior insegurança que eles têm. Às vezes sempre esse medo. Sim, eu penso que isso é. Sim, mesmo nas lesões de média gravidade, muitas vezes eles acabam por ter esses anticorpos e ter um bocadinho esse receio, principalmente quando são atletas que já tiveram várias pequenas lesões e acabam por estar sempre com aquela insegurança de será que eu quando voltar vou voltar a ter dor, vou voltar a lesionar-me? Então lida com essas questões, às vezes, sensíveis. Sim, muitas vezes, muitas vezes. É um bocadinho aquilo que estávamos a falar, um bocadinho é passar-lhes confiança, é dar-lhes todas as ferramentas para que eles possam melhorar algumas partes que se calhar não dão tanta importância que são igualmente importantes. E vê diferenças num atleta pré-lesão e pós-lesão,
Tem assim, às vezes alguma diferença na forma como eles olham para a vida, como olham para eles próprios e até para como profissionais que são? Não sei se me estou a fazer entender. Às vezes existe alguma consciência da fragilidade humana e física, ou quando eles já estão tratados, curados, voltam a derrubar os limites todos? Como é que é? Não sei se... Sim, eu acredito que há os dois, ou seja, há atletas que, pelas suas experiências anteriores de lesão, conseguem ter uma percepção, evoluir e ter um grau de cuidado sobre o seu corpo e mesmo de empatia com colegas que estejam a ter lesões diferentes, e há outros que, enquanto estão lesionados, estão muito preocupados e que prometem que vão fazer tudo direitinho para o resto da carreira, e passado um mês Querem mais de 2 copos de água, já não fazem. perguntamos, então, e ginásio tens feito? Não, estou cansado. Pronto, então, depende muito de atleta para atleta, e eu acho que isso também é uma das nossas grandes necessidades enquanto profissional, é conseguirmos perceber a pessoa que temos à nossa frente e adequar o nosso discurso e o nosso feedback Em relação ao... para, de alguma forma, aumentar um bocadinho a adesão àquilo que nós estamos a dizer, não é? E não entrar a 100 e sair a 200. Não, e até a postura do atleta é completamente diferente se tiver confiança no fisioterapeuta. Sim. Eu acho que existe aí uma entrega completamente diferente se houver alguma resistência da parte do atleta, ou não? Sim, eu acho que uma das grandes, uma uma das minhas grandes paixões enquanto fisioterapeuta é a ligação que nós conseguimos criar com as pessoas que tratamos. E Até pela questão da intimidade de quem é, não? sim, eu tenho acompanhado atletas que tinham 12, 13 anos e que agora têm 24, 25, estão-se a tornar homens, estão-se a casar, estão provavelmente a ter filhos daqui a e ver essa evolução, não só enquanto atleta, mas enquanto pessoa, é muito gratificante, e sempre que têm algum problema, ligarem ou mandarem mensagem, independentemente, eu muitas vezes só corroboro aquilo que eles já sabem, que é, olha, no clube estão a fazer tudo bem, o diagnóstico está correto, vais ter que ter esse tempo parado, mas eles muitas vezes têm necessidade de sentir aquela palavra, aquela voz conhecida e de confiança ok, então é mesmo isso, vamos seguir o processo. E o futuro? Vê-se fisioterapeuta para a vida toda? Eu gosto muito do que faço, obviamente com o crescimento da clínica e com todos os procedimentos aqui que envolvem nível de gestão de recursos humanos, procedimentos, evolução daquilo que fazemos. Provavelmente a tendência vai ser reduzir um bocadinho a carga horária enquanto fisioterapeuta, para poder focar um bocadinho nas áreas mais estratégicas de negócio e de gestão. Mas eu não me vejo por agora a deixar de fazer aquilo que faço porque gosto muito. O desporto é o espelho da sua vida. O que é que é refletido nele? O desporto devia ser algo fundamental para todos nós, desde logo pelos benefícios a nível físico e mental que oferece, e também pelo prazer e pela diversão que conseguimos ter ao praticar um desporto que gostamos. E então não é só desporto a minha vida, obviamente, mas o desporto é uma parte muito, muito importante. Os portugueses, só para terminarmos, os portugueses praticam desporto ou são muito poucos os que praticam desporto? Eu acho que há uma percentagem já razoável dos portugueses que praticam desporto e que estão cada vez mais a desenvolver esse gosto. Estás a falar dos de ginásio ou estamos a falar no geral? No geral, nós temos trabalhado com muitas pessoas, por exemplo, de meia idade, que nunca fizeram desporto na vida e que agora correm ou jogam pádel ou estão a preparar o Ironman, que é algo extraordinário para quem nunca teve hábitos desportivos. E eu acho que felizmente ainda há um caminho a percorrer, mas estamos a melhorar nesse aspecto. Agora, tens resposta para o FENI ou... O caminho, eu acho que para
ser algo sustentável e consistente ao longo das próximas décadas, que deve partir pela população infantil, não é? A educação das escolas, a educação física, os pais estimularem as crianças a fazerem desporto, Saudável. vê-los a fazer desporto, não é? É giro, não é? As crianças guiam-se imenso pelo exemplo que veem, e portanto eu acho que a grande sustentabilidade no crescimento desportivo do país é pela parte infantil, porque Começar de baixo, não é? Aqui começar pelo princípio. sim, sim, sim. Ok. Ok. Obrigado. Gostei muito. E sucesso. Obrigado.